Hoje todos os Vingadores morrem nessa história aqui, a saga de Korvac, que você acompanha comigo e com detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, para um minutinho, se inscreve aí, tem vídeo novo toda semana aqui, valeu? Agora aquele aviso para você que quer fazer o curso Desenho de Super-Heróis. Olha só, está encerrando a turma com acesso vitalício. Então presta atenção, está encerrando a turma com acesso vitalício, tá? Até o final de julho de 2022, essa turma com acesso vitalício, você ainda pode adquirir o curso. Em agosto já começa o acesso de 2 anos ao curso, tá? O conteúdo é o mesmo, todo o conteúdo, 160 aulas, acesso a material em PDF, grupo de apoio, tudo não muda mais nada. A única diferença é que esse grupo, essa turma com acesso vitalício vai se encerrar. Em agosto a gente começa as turmas de 2 anos de duração por uma série de fatores que não cabe aqui eu explicar com detalhes, mas vai por mim que vai dar certo. Mas se você ainda quiser pegar essa turma com acesso vitalício, ainda dá tempo, até o final de julho de 2022. Depois, aí o acesso passa a ser 2 anos, o que também é um bom tempo para você fazer um curso de desenho, né? E antes da gente entrar aqui na saga de Korvac, fica meu convite para você me acompanhar também lá no Instagram. Tem link na descrição aqui desse vídeo, você me acompanha lá. Eu tô todo dia falando de quadrinhos, de desenho, postando meus trabalhos como quadrinista. E a gente também pode trocar uma ideia pelo direct ou na caixinha de perguntas dos stories. Além disso, tem os meus quadrinhos, a saga do Salomão Ventura, do Esquadrão Vitória, todos os quadrinhos que eu já produzi estão lá no site do Salomão Ventura. Dá um pulinho lá, lá você pode ler quadrinho de graça ou comprar o quadrinho físico se você quiser e eu mando autografado aí para sua casa. Bom, bora falar da saga de Korvac. Isso aqui é o seguinte, é uma saga que foi publicada aqui pela editora Abril, no Grandes Heróis Marvel. Lembrando, Grandes Heróis Marvel era uma revista especial, trimestral, destinada a publicar grandes sagas, final, conclusão de arcos, enfim, histórias fechadinhas. A saga de Korvac, ela já tinha começado na Heróis da TV com pequenas pistas, Vingadores desaparecendo misteriosamente, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, aqui culmina essa história que tem momentos bacanas, interessantes, tipo uma grande batalha de proporções cósmicas acontecendo numa sala de estar de um subúrbio americano. E também tem cenas tipo todos os Vingadores pegando um ônibus, acredite se quiser, para enfrentar um vilão. É tipo isso que você vai ver aqui hoje. Foi o quadrinho que venceu lá na enquete da comunidade do canal. E você pode votar no quadrinho que você quer ver aqui no próximo Museu dos Quadrinhos lá também. Menos na semana que vem, e eu vou dizer porquê no final do vídeo. Agora acompanha aí os clipes que eu gravei e no final do vídeo eu volto. Agora eu tenho que voltar porque o pessoal reclamou que, poxa, você não tá voltando mais para dar tchau? Então no final do vídeo eu volto para dar um tchau para vocês e falar o que vai ter aqui semana que vem, beleza? Vai daí! A história de hoje foi publicada em Grandes Heróis de Marvel, Os Vingadores, número 14, lançado no Brasil em 23 de dezembro de 1986 pela editora Abril e traz histórias publicadas originalmente na revista Avengers, número 173 até 177 de 1978. Argumento de Jim Shooter e David Michelin, desenhos de Saul Buscema, arte final aqui creditado a vários artistas. A história começa com o Homem de Ferro reunindo aqui Vingadores reservas para comunicar que diversos membros dos Vingadores têm desaparecido misteriosamente nas últimas semanas. A gente corta a cena, estamos vendo aqui o cara que é definido aqui na história como o inimigo, observando essa cena à distância, um cara aparentemente muito poderoso, mas até então não se define a identidade dele. Ele está ali junto com a esposa dele, a qual ele pede para que ela saia da sala, que agora ele vai precisar usar toda a extensão dos seus poderes para se concentrar. E a gente fica sabendo que essa menina foi mandada aqui para espionar ele de alguma maneira, passar informações sobre esse sujeito bem poderoso aqui. E ele usa esses poderes que ele tem para poder visualizar grandes entidades místicas, deidades do universo Marvel, Odin, o Zeus, Mephisto. Ele observa que os caras estão alheios à existência dele e até mesmo a entidade do universo Marvel não sabe de que esse cara está bolando alguma coisa, um plano. De repente ele se liga que tem alguma coisa errada lá com a mulher, ele vai até a sala, meio que interroga ela e sente se ela está atraindo ele de alguma maneira e só recebe amor do lado de lá. Aí a gente volta novamente aqui para a Mansão dos Vingadores, o Thor está entrando na sala, o Jarvis fala um alô ali para ele, e aí ele vai falar com o Magnum e ele meio que ignora o Magnum, diz, pô, que intimidade é essa? E o Magnum fica bolado, ué, o Thor não está me reconhecendo, já há uma pista de ter alguma coisa esquisita.
Aí vamos ver aqui o Homem de Ferro nessa reunião tentando desvendar o que está acontecendo com esse sumiço. Somem mais 2 Vingadores aqui do nada. Aí ele, conversando com o restante aqui dos Vingadores, lembra que os Guardiões da Galáxia estão na Terra, e aí ele, em missão, né, e o Homem de Ferro entra em contato com eles. Os caras usam seus equipamentos super modernos, identificam ali um pequeno objeto indo em direção a um objeto grande que está em órbita. Então os Vingadores partem para lá, né, para ver o que eles acreditam ser o destino dos heróis que desapareceram, e quem está lá, e quem realmente coletou e capturou todos os Vingadores nessas últimas aventuras, foi ninguém menos que o Colecionador. Termina aqui a primeira parte da história. Na segunda parte da história, o Colecionador vai derrotando um a um os heróis que estão livres ali. Então ele usa subterfúgios para parar o Homem de Ferro, o Thor. O Homem de Ferro aqui acaba recebendo uma rajada energética que prejudica o equipamento. Depois o Thor ele vai enfrentar essas criaturas elétricas aqui que prendem o martelo dele. Depois o Homem de Ferro fica preso dentro da própria armadura graças a um gás que o Colecionador lança aqui. E aí eles vão caindo um a um. A Vespa, por último, parte numa ofensiva em direção ao vilão e acaba sendo presa numa espécie de rede lançada por um disco robô. E o único Vingador que acaba liberado aqui para enfrentar o Colecionador é o Gavião Arqueiro. E ele faz meio graça, faz troça do Gavião, ele começa a usar as armas aqui. O Gavião vai saindo de lá, sai de cá, consegue se livrar e atinge lá o Colecionador com uma flecha que tipo dá uma pancada nele, ele cai, ele começa a reclamar: eu tô velho, já não sou mais o mesmo e tal. E aí abre assim a chance para os Vingadores se soltarem, né? Ele vai soltando um a um. Os demais Vingadores ficaram presos depois dessa derrota parcial aqui do Colecionador. Derrotado, o vilão vai contar um pouco da história dele. Ele fala que é um dos anciãos do universo, né, que surgiu assim quando o universo foi criado. Ele foi criado junto, e ele foi um dos caras que presenciou vários momentos históricos assim da humanidade, inclusive a ascensão e queda de Thanos. E ele começou a colecionar, como o nome diz, né, criaturas de todo o universo para formar um panteão. E o objetivo dele ali era juntar os Vingadores. O plano dele era juntar os Vingadores para impedir um grande mal que se aproximava. Na hora que ele vai falar quem é esse grande mal, ele é desintegrado assim com um raio de energia, sem nem dar tempo de falar quem era o vilão que vem por aí, né? Aí termina aqui a segunda parte da história. Na terceira parte da história, os Vingadores estão aqui atônitos com o desaparecimento do Colecionador e preocupados, né, em retornar para casa, né, sair daquela estação espacial lá do Colecionador e cada um voltar para sua casa. Tem também aqui um momento onde os Vingadores vão levar de volta para casa o Defensor, que estava de uma aventura anterior dos Vingadores, que veio do Velho Oeste. Ele volta para a casa dele, para o tempo dele. Tem uma pequena explicação por que o Thor não lembrava aqui do Magnum em relação às histórias anteriores. E tem também basicamente aqui o Michael Korvac explicando quem ele é, né, porque ele é tão poderoso. E ele chega fazendo as pazes aqui com a Karina, que é a esposa dele, que tinha sido enviada pelo Colecionador. Ela é filha do Colecionador para espioná-lo, né? Então eles, aqui no momento de amor entre os dois, eles acabam comungando a verdade entre um e outro. A Karina, na verdade, também é uma criatura mística, quase semideusa, né? Porque também tem os poderes lá do Colecionador. O próprio Korvac, a gente vai ver que ele ganhou esses poderes após um confronto com os Guardiões da Galáxia. Ele acabou entrando na nave do Galactus e se tornando assim uma criatura muito poderosa ao se unir aos sistemas da nave. Ele deixa aquela aparência de máquina para assumir uma aparência mais humana, volta para a Terra, assume o papel do Michael e encontra a Karina para formar o par com ele. E depois descobre que ela era também filha do Colecionador, porém tinha abandonado isso tudo para se tornar a amante dele para sempre. Termina aqui a terceira parte da história. A quarta parte da história começa com os Vingadores reunidos tentando decidir o que fazer para encontrar esse inimigo que mata à distância, sem saber nem como chegar perto dele, né? Eles estão aqui discutindo que não tem equipamento para isso, não tem recursos para isso. E aí é levantada a hipótese de que talvez os Guardiões da Galáxia tivessem algum tipo de equipamento ou recurso ou poder que pudesse fazer esse rastreamento.
A Homem de Ferro vai lá conversar com o Jarvis para para preparar o jato. O Jarvis avisa que eles perderam o apoio do governo, eles não têm mais o financiamento e todo o apoio que o governo dava para os Vingadores. Ele fica pau da vida, mas aí quando é mencionado novamente os Guardiões da Galáxia, ele entra em contato com os heróis e pergunta se o Águia Estelar podia ajudar com o seu senso, né, de percepção, um poder que ele tem lá de rastreamento para tentar encontrar o bandido. Aí a Serpente da Lua começa a faz uma convocação aqui de todos os personagens, todos os heróis que estão envolvidos nessa história para que eles se reúnam lá na Mansão dos Vingadores e possam, a partir desse ponto de operações, dar início a essa busca por esse vilão que mata à distância. Eles não sabem ainda quem é. Aí cada um dos Vingadores recebe essa comunicação telepática, né? Inclusive Vingadores que não estão na ativa atendem o chamado e eles chegam lá na Mansão dos Vingadores prontos para partir em busca desse tal inimigo, seguindo a última localização dada, né? O Homem de Ferro consegue, porque ele tinha atacado o próprio Águia Estelar, né? E tinha desintegrado ele e reintegrado novamente, fazendo nessa reintegração que ele não tivesse mais o poder de descobrir aonde que ele estava, né? Esse rastreio que ele tem. Muito bem, então tá ali a explicação dada. Os Vingadores vão agora para tentar encontrar essa última localização, só que eles estão sem o apoio governamental, então eles pegam um ônibus na frente de casa, é isso mesmo, eles pegam um ônibus e vão lá para o subúrbio para tal ponto que foi dado pelo equipamento ali. Chegando lá, eles chegam na casa do Michael Korvac, né, que simplesmente não, aqui é uma casa comum, não tem nada demais. Todos os Vingadores usam os que têm poderes para rastrear, começam a tentar rastrear, não dizem, não tem nada, tudo normal, tudo parado aqui, não tem nada de anormal. E o único que fica bolado é justamente o Guardião da Galáxia, o Águia Estelar, que fala assim, cara, como é que vocês estão, dizem que não tem nada, estão falando desse cara, de uma pessoa que nem está aqui. Então aí que fica dada a pista, ele não consegue enxergar o cara, depois da alteração que ele recebeu, e aí os Vingadores percebem que quem realmente era o autor de tudo, era o cara ali comunzinho do subúrbio que estava na frente deles. Tendo caído aí o disfarce, ele até então estava tentando manter o low profile para que ninguém descobrisse onde ele está, nem os heróis e nem as divindades do universo Marvel, ele assume sua persona mais, vamos dizer assim, poderosa. E aí isso alerta também os outros seres, né, os outros seres da galáxia, que o Michael Korvac está na ativa. Termina aqui a quarta parte. Na conclusão da história, a gente vai ver os Vingadores diante do poder de Korvac. A Serpente da Lua rapidamente aciona um comando mental e comunica aos Guardiões da Galáxia. Abre aspas aqui, abre um pequeno parênteses, Guardiões da Galáxia originais, que não tem nada a ver com aqueles do cinema, né? Então eles, fechando parênteses, eles vão aqui para Forest Hills, onde está acontecendo o combate, numa casa de subúrbio. Aí uma coisa interessante dessa história, né? Um combate épico de proporções galácticas acontece na sala de estar de uma pessoa, de uma casa comum do subúrbio dos Estados Unidos aí. E aí começa, né, o pau cantando na casa de Noca entre o Korvac, essa divindade nível Galactus de poder, e os Guardiões da Galáxia também no combate. E o que acontece aqui, gente, o surpreendente dessa história é que os Vingadores vão morrendo um por um, eles vão caindo e morrendo. Eu fiquei durante a releitura pensando, como que eles vão sair dessa, né? Como que os heróis vão voltar à vida aqui? E é isso que acontece, ele vai matando um por um. A Karina, a esposa dele, também se envolve no combate, né? E isso deixa ele ainda mais com mais raiva, porque na verdade o plano dele, e a Serpente da Lua já tinha percebido isso e se colocou à margem do combate, ela não se envolve nesse combate, era algo como a gente viu o que o Thanos queria fazer, que é remodelar o universo para trazer a bondade para o universo, só que sem mencionar essa coisa de destruir metade dos seres vivos. Ele queria realmente, o plano dele era remodelar o universo para o bem. E a Serpente da Lua ficou entre a cruz e a caldeirinha, sem saber bem se eles estavam fazendo certo ou errado ao tentar impedir o Michael. Korvac então vai pedir ajuda da Karina para poder vencer os heróis, e ela acaba se colocando à parte do combate, prefere não interferir porque sabe da extensão dos planos dele, não sabemos se ela concorda ou não, então isso deixa ela meio à parte do combate até o momento que ela vê
que o amado começa a apanhar feio, né? Então ela usa o seguinte subterfúgio, ela entra no combate e provoca os heróis usando todo o poder que até então a gente não sabia que ela tinha, e começa a derrotar os heróis que sobraram, que estão de pé por ali, né? E aí isso faz com que os heróis revidem, né? E ela acaba acionando o próprio Mjolnir através de um comando mental, místico, para que o Mjolnir dispare contra ela. E isso faz com que ela não consiga sobreviver, ela acaba morrendo. E o Michael Korvac, vendo que isso está acontecendo, e ele também já nas últimas aqui, ele usa o restinho das energias que ele tem, e aí sim, na verdade ele não matou os Vingadores, deixou todos num estado letárgico ali, bem próximo da morte, porém ainda vivos, fazendo então com que a Serpente da Lua confirme a sua suspeita de que ele não era um cara mau, ele só tinha as intenções meio deturpadas, né? Ela usa os seus poderes mentais para poder apagar da memória do Donald Blake tudo que aconteceu. Ela pede para o Thor, né, se transformar no Donald Blake e esquecer aquilo tudo que tinha acontecido, deixa ele meio no estado meio de transe e tentando ajudar os Vingadores que aqui estão feridos, como médico, lógico. E aí ela relata a sua tristeza de não poder ter feito a coisa certa, né, ou se indaga se fez ou não a coisa certa, deixando o Korvac morrer. Termina aqui a história de hoje. Ah, os anos 70, os anos 80, né? Os argumentos muito. Mas eu gostei, cara. Sinceramente, eu achei legal a releitura, achei interessante essa coisa dos Vingadores. Eu fiquei assim, na hora da releitura, cara, eu não lembrava da história, claro. Todo mundo sabe que minha memória é de um pequeno pássaro. Eu não lembrava de nada, cara, de que tinha morrido o Vingador. Eu falei, cara, como é que eles vão desfazer isso? Eu sabia que eles iam desfazer de alguma maneira, mas foi surpreendente o jeito que encontrou, me surpreendeu, não lembrava de nada, enfim. Releitura que eu gostei, e isso já foi republicado, tá? Saiu na coleção da Salvat, então eu acho que não é difícil de você encontrar essa versão, inclusive sem corte, né? Porque aqui a Editora Abril publicou cortando os splash page, eles faziam aquela adaptaçãozinha para caber tudo numa edição só, beleza? Então, se você quiser, você consegue aí ainda comprar a Saga de Korvac, acredito, nos sebos da vida ou na própria loja da Salvat. Vale a pena procurar se você gostou da história. Bom, por que eu falei que agora você não vai lá votar na comunidade do canal? Porque teve praticamente um empate técnico entre essa revista e a Saga de Korvac. Aqui a gente vai ver a primeira crise da DC, das inúmeras crises que a DC Comics apresentou para os leitores ao longo dos anos. Essa foi a primeira crise, a crise na Terra 1 e na Terra 2, que foi publicada aqui em outras edições também, mas é a que eu tenho. É essa aqui dessa coleção charmosinha em preto e branco, ó, da coleção Invictus. E a gente vai ver, olha, já vou adiantando, é um argumento da Era de Prata, é cheio de Deus Ex Machina, é cheio de soluções mágicas, é a DC Comics que tem aquela característica mais a dimensão mágica e tudo muito místico e sensacional, ao contrário do pé no chão na Marvel. Mas como a galera votou e ficou muito empatadinho, eu resolvi trazer para vocês na semana que vem. Então a gente vai ver isso aqui, a primeira crise. Se você não sabe qual foi essa crise, você vai ficar sabendo aqui no Museu dos Quadrinhos na semana que vem. E aí sim, na outra semana, abre novamente o enquete para você votar e escolher o quadrinho que você quer ver no Museu dos Quadrinhos. Lembrando agora, também tem outros quadros aqui no canal. Tem o Lançamento Nostálgico, onde eu comento lançamentos de quadrinhos com pegada nostálgica. Comenta aí o que você quer ver, né, nesse quadro. E tem as lives de desenho e aulas, tutoriais de desenho que também estão sempre pintando por aqui. Vou ficando por aqui, agora sim, dando tchau para vocês. Espero que vocês estejam todos bem aí, se cuidem. E a gente se vê aqui no YouTube e todo dia no Instagram. Valeu? Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.